Se você está pronto para mergulhar em um dos maiores riscos silenciosos que a humanidade enfrenta e ainda assim raramente é discutido, prepare-se. Vamos juntos percorrer uma jornada completa pela possibilidade de uma explosão solar massiva nos próximos anos, o que poderia ameaçar nossa sociedade em múltiplas camadas. Vamos analisar por que esse risco é real, o que a ciência já descobriu, como ele pode se manifestar e, acima de tudo, o que pode acontecer se estivermos despreparados. Fique até o final, aqui teremos fatos surpreendentes e reflexões que você raramente escuta. Antes de começarmos, clique em gostei e comenta aí como você acha que seria viver sem internet após uma explosão solar massiva. Tudo começa lá em cima, no coração do nosso sistema solar, onde uma gigantesca esfera de fogo, o Sol, pulsa com energia, poder e mistério. Ele é a fonte de toda a vida que conhecemos, mas também esconde um perigo silencioso e colossal. Cientistas do mundo inteiro vêm alertando: estamos entrando em um período de intensa atividade solar, e com ele cresce o risco de algo que pode mudar completamente a forma como vivemos, uma explosão solar de proporções gigantescas. O Sol passa por ciclos de atividade de cerca de 11 anos, alternando entre períodos calmos e momentos de fúria extrema. E agora, estamos no ponto máximo do chamado ciclo solar 25. Os dados da NASA e de outras agências espaciais já mostram um aumento alarmante de manchas solares, explosões e ejeções de massa coronal. Fenômenos que, quando dirigidos à Terra, podem provocar efeitos devastadores. Uma dessas erupções solares é capaz de liberar a energia equivalente a bilhões de bombas nucleares em questão de minutos, lançando no espaço nuvens imensas de plasma e partículas carregadas, conhecidas como ejeções de massa coronal. Quando essas partículas atingem a Terra, elas interagem com o campo magnético do planeta, gerando tempestades geomagnéticas. E essas tempestades são o verdadeiro perigo. Em 1859, um evento desse tipo ficou conhecido como Evento de Carrington, a maior tempestade solar já registrada. Naquela época, o mundo ainda era movido a telégrafo, e mesmo assim, os equipamentos pegaram fogo, auroras boreais foram vistas até no Caribe e redes elétricas rudimentares deixaram de funcionar. Agora, imagine um evento desse tipo atingindo uma civilização totalmente dependente de eletricidade, satélites, internet, bancos digitais, GPS e comunicações globais. Cientistas afirmam que o impacto seria catastrófico. E o mais assustador é que os sinais de que algo assim pode acontecer novamente estão cada vez mais evidentes. A European Space Agency, ESA, e a NOAA confirmam que estamos vivendo o ponto mais intenso de atividade solar das últimas décadas. As manchas solares se multiplicam, as erupções se tornam mais frequentes e violentas, e os sensores espalhados pelo espaço já captam explosões tão intensas que, se direcionadas à Terra, poderiam danificar instantaneamente centenas de satélites. Mas o que exatamente é uma explosão solar? Tudo começa quando o campo magnético do Sol se torce e se rompe, liberando energia em forma de radiação e partículas. Essas erupções, conhecidas como flares, podem emitir ondas de raio-x e ultravioleta capazes de interferir na atmosfera da Terra quase instantaneamente. Porém, o perigo maior está nas ejeções de massa coronal, CMS, bilhões de toneladas de plasma solar viajando pelo espaço a velocidades de milhões de quilômetros por hora. Quando uma dessas nuvens atinge o planeta, ela provoca um impacto direto no campo magnético terrestre, gerando uma tempestade geomagnética. Essas tempestades podem induzir correntes elétricas nos cabos de transmissão, saturar transformadores e derrubar redes inteiras de energia. E isso não é apenas teoria. Em 1989, uma tempestade muito menor do que o evento de Carrington deixou milhões de pessoas no Canadá sem energia elétrica. Em 2003, uma série de explosões solares conhecidas como tempestades de Halloween desativaram satélites e causaram apagões na Suécia. Agora imagine uma erupção 10 vezes maior. Especialistas estimam que um evento solar extremo poderia causar apagões globais de semanas ou até meses, destruir satélites de comunicação e GPS, desativar redes de internet, comprometer transações financeiras e até afetar sistemas de saúde e transporte. A dependência tecnológica da humanidade é o seu ponto mais fraco diante da força cósmica do Sol. Mas talvez o aspecto mais inquietante de tudo isso seja o fato de não estarmos totalmente preparados. A maioria dos países ainda não possui planos eficazes de mitigação em caso de tempestades solares severas. Os sistemas de alerta existem,
mas o tempo de reação é curto, entre 12 e 48 horas de antecedência, no máximo. E isso, para desligar redes elétricas, realocar satélites e proteger equipamentos sensíveis, é quase nada. O Centro de Meteorologia Espacial dos Estados Unidos, SWPC NOAA, monitora o Sol constantemente, e quando uma explosão significativa é detectada, emite alertas para o mundo. Mas nem todos os países possuem a infraestrutura necessária para agir a tempo. O impacto de uma grande tempestade solar seria sentido em várias camadas. Primeiro, nos satélites, responsáveis por telecomunicações, GPS, previsão do tempo, TV, e até transações financeiras. Uma explosão solar poderosa pode fritar circuitos, destruir painéis solares e desestabilizar órbitas. Depois, nas redes elétricas, que sofreriam com correntes induzidas, sobrecarga e queima de transformadores. E sem energia, o colapso em cadeia seria inevitável. Sem eletricidade, não há água bombeada, combustíveis, hospitais, transporte, alimentos refrigerados, nem comunicação. Economistas já estimam que um evento solar extremo poderia causar prejuízos de até 2 trilhões de dólares apenas nos primeiros dias, e levar anos para recuperar a infraestrutura global. Enquanto isso, o Sol continua seu ciclo. Cada nova mancha que aparece em sua superfície é uma possível fonte de explosão. A cada semana, telescópios espaciais como o Solar and Heliospheric Observatory, SOHO, e o Solar Dynamics Observatory, SDO, registram imagens impressionantes de erupções gigantescas. A intensidade do ciclo atual surpreendeu até os próprios cientistas, que esperavam um período de atividade mais moderado. Agora, as previsões foram revisadas. O pico de atividade pode se estender até 2026, com probabilidade crescente de eventos extremos. E se um novo evento de Carrington acontecer, o que exatamente veremos? Nos primeiros minutos, satélites de observação detectariam uma ejeção de massa coronal em direção à Terra. A NASA e a ESA emitiriam alertas máximos. Horas depois, partículas altamente energéticas atingiriam nossa magnetosfera. A aurora boreal se espalharia por todo o planeta, visível até em países tropicais. Logo em seguida, falhas de comunicação se tornariam perceptíveis, sinais de GPS erráticos, redes de internet caindo, interferências em rádio e televisão. Em questão de horas, transformadores começariam a falhar, e os sistemas elétricos de cidades inteiras poderiam entrar em colapso. E se você pensa que bastaria reiniciar as redes, está enganado. Transformadores de alta tensão são equipamentos gigantescos, fabricados sob medida, com tempo de reposição que pode ultrapassar um ano. Ou seja, se dezenas ou centenas deles queimassem ao mesmo tempo, estaríamos diante de um apagão global prolongado. Aviões perderiam comunicação, sistemas de defesa ficariam cegos, bolsas de valores congelariam, e a sociedade moderna pararia. Diante desse cenário, a pergunta inevitável é: podemos fazer algo? A resposta é sim, mas exige ação coordenada e preparo global. Especialistas defendem a criação de escudos eletromagnéticos em subestações, protocolos automáticos de desligamento e redes descentralizadas de energia. Também é crucial fortalecer o monitoramento solar, investindo em satélites dedicados, como a missão ESA Vigil, que deve ser lançada em breve para observar a face oculta do Sol e prever erupções antes que elas se voltem para nós. Além disso, governos precisam incluir o risco de tempestades solares em seus planos de emergência nacional, assim como fazem com pandemias e desastres naturais. Mas há também um lado filosófico nessa história. O Sol, a estrela que nos dá vida, pode ser também o agente de uma das maiores crises da civilização moderna. Ele nos lembra de que, por mais avançados que sejamos, a natureza ainda dita as regras. Podemos enviar sondas a Marte, criar inteligência artificial, dominar a engenharia genética, mas diante da força de uma estrela, ainda somos frágeis. E talvez, ao compreender isso, aprendamos a respeitar mais o equilíbrio delicado que sustenta a vida no nosso planeta. A verdade é que o risco de uma explosão solar catastrófica é real e crescente. Não é questão de se, mas de quando. Pode ser daqui a 50 anos, ou amanhã. O Sol segue seu curso, indiferente às nossas fronteiras, economias ou tecnologias. Cabe a nós decidir se estaremos prontos quando ele despertar novamente em fúria. Até lá,
Cada nova mancha solar observada é um lembrete silencioso de que vivemos sob a luz e o poder de algo muito maior do que nós.